Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Presented by Konami. Getting ready. Uma coisa que era sempre foi muito importante nos dois micros foram os manuais, tanto o Hotbit como o Expert. O Hotbit vou deixar o Ricardo falar, porque o Ricardo, por acaso, conheceu o autor do manual. O autor, a história é a seguinte, eu descobri batendo papo com ele. Ele era meu professor de química, engenheiro químico formado pelo IME. O nome dele é Nelson N.S. dos Santos. Nelson, se estiver ouvindo isso aí, eu fui seu aluno no longínquo ano de 1990, lá no GPI de Madureira. Ele foi contratado para redigir o material, descobriu uma conversa, não lembro como é que saiu a história, e o Nelson foi coordenador do curso de informática da faculdade do colégio MG1, tinha uma empresa de sistemas, e ele era usuário de Apple II, ele tinha na época, eu fui doido quando ele falou, ele tinha um Apple II com 4 MB de RAM, isso nos anos 90, isso é uma coisa assustadora, e ele foi contratado pela Sharp para escrever o manual. Então o Nelson pegou, recebeu o micro, foi lá, pesquisou, foi lá, fez o manual, foi pago e devolveu o micro. E eu achava, na minha ilusão, garoto de 16 anos, que era assim, pô, mas ele não gostou da MSX, ele não é usuário da MSX, não escreveu o manual, e não sei o que, papapá, mas ele me contou isso. E uma curiosidade, assim, o Nelson é uma figura, gente boa demais, um excelente professor, e ele tinha uma curiosidade que ele tinha uma série de surdez. E ele dizia que o que ele ganhava dando aula era muito pouco, mal pagava as compras do mês, e ele dava aula porque ele gostava. Ele dizia que ele estava fazendo uma coisa, ele se sentia bem dando aula. Não sei, nunca mais tive contato com ele. Trabalhei com gente que foi aluno do Nelson depois, na faculdade, mas infelizmente não tive contato. Então, Nelson, se chegar aos teus ouvidos esse episódio do Retrocomputaria, entre em contato, tá? Manda um e-mail aí embaixo pra gente. Pelo que eu me lembro do manual do Hotbit que eu vi, era um manual que tinha informações, mas não era lá muito didático. Não foi o propósito de ser muito didático. É mais uma referência. Era mais um manual de referência. Eu lembro depois, conversando, eu fui procurar, ele escreveu alguns artigos na Microsistemas. Tinha algum material da Microsistemas, não era muita coisa não. Eu achei algumas referências a ele na Microsistemas, pesquisando depois. De MSX ou de Apple? Não, era de Apple, era basicamente Apple, e eu acho que tinha alguma coisa de Spectrum também, eu não me lembro. Eu não me lembro. E aí, de Expert, tem, que aí a gente pode falar, a gente no futuro, vamos gravar com ele. Já bota na lista infinita de promessas. Na nossa lista infinita, a gente pretende cumprir essa em breve. O autor dos manuais do Expert foi o professor Pierluigi Piazzi, que além de ser uma pessoa, assim, fantástica no trato pessoal, as vezes que eu tive contato com ele pessoal, uma simpatia de pessoa, uma figura incrível. Eu gosto de dizer que o Piazzi, junto com o Carchano e o Renato Giovanni, foram 3 dos heróis do MSX do Brasil, um dos nossos heróis naquela época. E aí, o currículo do Piazzi, a gente vai falar resumidamente, no futuro, quando ele der o ar da graça, puder participar na gravação com a gente, vai contar um pouco mais disso. Era professor do curso Ângulo, em São Paulo, foi professor no Ângulo por mais de, acho que ele ainda está dando aula no Ângulo há mais de 40 anos, autor de livros e artigos em revistas de informática, teve à frente da revista Micro Hobby, trabalhou muito tempo com o Spectrum, o dono da editora Aleph na época, e nós falamos um pouco da Aleph no episódio falando sobre publicações, no episódio 29, se não me engano. Hoje em dia a Aleph pertence só à ex-esposa, na época de discussão de divórcio e tudo, ele decidiu da maneira mais simples. Passou a Aleph inteira para ela, e aí não teve questões relacionadas ao divórcio, foi o que ele me contou. Hoje em dia a Aleph trabalha com material para turismo, ela é turismóloga, é da área dela, e a Aleph tem um pé muito forte com material de ficção científica, publicação de material relacionado. O editor da parte científica é o filho mais velho
velho do professor Pi, né? E eles têm feito material legal, tem saído um bocado de coisa relacionada à ficção científica. Quem gosta, tem muita coisa boa que eles vão traduzindo, publicando aí. Ele foi comodoro da Frota Estelar Brasileira, quando não existia a Frota Estelar Brasileira. Pra quem não sabe, foi um clube de Jornada nas Estrelas. Ele é membro da Mensa, que é aquela sociedade de pessoas com QI acima de 150, e outras coisas mais que tem aí do professor Piazzi. Além de ter aparecido em encontros de MSX 2 vezes, pelo menos, encontro em Brasília em 97, no qual ele autografou o meu Aprofundando-se no MSX, e ter aparecido em Jaú em 2000. Fora que uma curiosidade chega a explodir cabeças. O Fernando Piazzi foi professor do Renato Schiavone. É verdade. É verdade. O Renato contou essa no episódio que ele gravou com a gente. Ele foi aluno do Piazzi. O Piazzi bem no início, né? Bem no início como professor. Mas ele foi aluno do Piazzi. É uma coisa que explodir cabeças, né? A história como ele foi parar na Gradiente foi muito engraçado. Era um cara, tava na área, não sei o que, conhecia. Um amigo viajou e trouxe pra ele um relógio de pulso que apresentava o dia da semana, tava um relógio japonês. Não me lembro a marca, não sei se era provavelmente se fosse um Casio. E apresentava o dia da semana, apresentava lá em japonês. Só que o relógio deu um problema e travou do formato japonês. Algumas mensagens apareciam em japonês. Ele viu, em vez de eu consertar vai ser complicado, deixa eu decorar os ideogramas para eu saber o dia da semana. Mas ele decorou os ideogramas, não sei se era o dia da semana que era, mas ele me contou que ele decorou isso. E aí ele foi convidado para a apresentação da Gradiente para expor o MSX, né, para apresentar o projeto, a ideia de fazer o micro, isso no final de meados de 84, final de 84. Também o Renato Giovanni foi. E lá no meio, entre as coisas, eles projetaram, na apresentação, umas coisas escritas em japonês. E falaram, coisa relacionada a BIOS, eu acho, outra coisa. E eles disseram que não sabiam o que estava escrito ali. Aí o Piazzi levantou, eu sei, isso aí é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quanto o Piazzi que hoje no estado levantou, porra, contrata esse cara agora! Agora, porra, esse cara sabe que contratar ele! Que é as únicas 7 palavras que ele sabia em japonês. Contrata ele agora, porra! Aí foi assim que ele terra de cego, né? Terra de cego que teu olho é caolho, né? Mas tudo bem. Tem essa história, por exemplo, quando ele estava redigindo porque o material da Gradiente veio 2 livros, né? O Dominando Expert e o Linguagem Basic MSX. O Linguagem MSX é referência. E o Dominando Expert é o livro que a gente aprendeu a programar. Aquele personagemzinho, inclusive, aquele professor maluco, meio careca, ele contou pra a origem, eu não lembro em detalhes, o sujeito que desenhava pra ele, um amigo dele que desenha pro professor Pide, faz trabalho com ele até hoje. Ele vai contar isso melhor no dia que gravar com a gente. Mas no Linguagem Basic MSX tem uns comandos no Basic MSX que a gente chama meio difícil de entender. Por exemplo, o comando Base, que era mexer com a tabela de atributos, tudo. Dizem que ele foi uma vez, pegou o material e andou a Gradiente inteira perguntando no setor quem tinha informação, até que ele virou na frente e falou, como? Ninguém sabe nada. Quem é que mais sabe de MSX aqui? Mais sabe de MSX no Brasil? O sujeito olhou pra ele, nesse momento o senhor. Cara, essa sensação é terrível. A sensação que você tá enrolado, você sabe que sabe pouco, aí você chega à conclusão que você é quem sabe mais. Com PH e 2 dedos todinho. Isso, e acento circunflexo invertido no O. Esse ele teve problema com esse comando. Ele contou pra mim essa história. O professor Piazzi me deu o prazer de com uma conversa pessoal com ele no Ângulo, em São Paulo. Na mesma semana que eu tava em São Paulo, que eu conversei com o Sr. Milton, aí conversei com o professor Piazzi, continuei a conversar com mais algumas pessoas. A ideia antiga que eu tinha de fazer um livro sobre a história da MSX. Acabou que a ideia do livro se resumiu hoje em dia no podcast, né? A gente aos pouquinhos vai contando as histórias aqui. E ele contou essa do comando Base e outras histórias assim que são realmente engraçadíssimas. Já a questão do livro, lembrar que o Dominando Expert foi talvez a primeira escola de programação para muitos dos desenvolvedores quarentões atuais, trintões e quarentões, começaram escrevendo os programinhas do Dominando Expert e começaram fazendo lá. E eu comentei, a gente falou da questão da didática, do material sistema didático e ter ajudado a gente aprendeu a programar a graça, o professor Piazzi agradeceu tudo. E quando eu comentei com ele que ele foi uma das muitas influências para eu ter virado professor, ele me pediu desculpas.
inclusive no e-mail, a gente mandou um e-mail recente para ele para contactar pro episódio, e ele falei para ele, professor Piazzi, nós do podcast somos algumas das máquinas de von Neumann que o senhor ajudou a criar. E quem não entendeu por qual alusão ao von Neumann, pega o seu aprofundando no MSX e lê a introdução que vocês vão entender. Vamos para a acentuação. A acentuação não é um problema muito grande, mas tornou talvez emblemático de uma época que a gente meio tava... que eram os problemas também que eu acho que o Expert e o Hotbit trouxeram para o mercado brasileiro de computadores. Basicamente, não havia o padrão anterior de acentuação para o português e nunca houve uma preocupação. Essa que é a grande verdade. As pessoas simplesmente digitavam sem acentuar. Era acentuar cal. Isso. Abraço, Márcio Lima. Até hoje ele Abraço, Márcio Lima. Ao Marcio Lima. Só que para empresas que queriam vender para o mercado de massa e que queriam que o seu computador fosse utilizado para tarefas domésticas, digitar texto e tal, beleza, esse era um problema. Expert e Hotbit saíram com acentuação, com teclas acentuadas e tal, um era diferente do outro. A Gradiente, para manter o hábito, e aí estrupou. Vou usar esse termo mesmo. Não foi um estupro. A Gradiente estrupou a tabela ASCII com a acentuação. Ela pegou o que alguns Apple IIc faziam. 2C não, 2 Plus. Alguns 2 Plus brasileiros faziam de pôr também. Eram 2E? Enfim. 2E. Uns Apple II, pronto. Que alguns Apple II brasileiros faziam. Até que eu também ajudava na hora de você migrar esses usuários da Apple II para MSX. De zoar as teclas, zoar a tabela ASCII, colocar onde não devia. Acrescentou um CZ do cruzado na tabela, enfim. Porque só lembrando, isso é importante, a tabela ASCII, ela é padronizada apenas nos primeiros 7 bits, até o 127. O 8º bit não é padronizado, tem umas extensões. Assim, tem MSX no exterior, tem uns aqui que tem a tecla com Libra. Vou botar Libra esterlina. Aí você pega um MSX japonês, em vez de vai teclar barra invertida, em vez de barra invertida sai o sinal de N. Porque eles são recentes. Se fosse continuar essa produção até hoje, você ia ter micros MSX europeus saindo com euro, né? Mas acho que você encontra alguns na Espanha com PT de antiga moeda, na peseta, eu acho que não me lembro, não tenho certeza. E aí elas duas sentaram e vamos arrumar essa porcaria. E aí que eles arrumaram. Fizeram a compatibilização, o famoso recall que nós falamos lá na frente, e criaram uma tabela chamada BRASC, que era a tabela brasileira de acentuação. Nome lindo. É o padrão brasileiro de acentuação, que depois foi renomeado como a BNT1. Sim, ela foi padronizada pela norma. Hoje em dia você pode postar na BNT, norma NBR 9611. Inicialmente era a norma NBR 9614, depois virou a 9611. Tá lá, se você quiser olhar, você consegue achar no site da BNT. Gente, os teclados que hoje em dia vocês usam, seguem a norma ABNT, só que é uma ABNT2. Sim. É uma coisa que eu faço muito em sala de aula. Pergunto para aluno, por que o nome desse teclado é ABNT2? Sei lá. Você nunca se perguntou por que o nome desse? Não. Eu falei, é por isso que vocês estão desse jeito. Aí disse o gancho para explicar da BNT. Aproveito, obviamente, como bom fã, aproveito e prego a verdade sobre os 8 bits aos ouvidos moucos dos incautos, né? Anuncio e falo mais um pouco dos 8 bits. Em eras, depois que a Atlântida foi consumada pelas ondas e antes dos levantes dos filhos de Ares. Me dá vontade de rir quando o pessoal fala, você é muito velho. É de quanto? Muito velho, você fala, 2001, 2002. Fala sério, velho. Velho, é o seu PC. Mas não 2001, 2002. Porra, faz muito tempo. Isso aí, porra, 2000, 99, cara, tempo pra caramba. Ai, Jesus, crianças. Pirralhos. Sabe de nada, inocente. Assim, o padrão ABNT2 hoje é o adotado para os teclados do padrão português brasileiro. Hoje o BRASC é o ABNT1, que a sua extensão é o ABNT2, que é o que a gente usa hoje em dia no Brasil. Que faz o teclado tecer cedilha, os acentos, e crase no lugar, trema como Shift 6, Shift 2 gera o arroba e por aí vai. Em resumo, o MSX dessa época no Brasil deixou um legado até hoje. Sim. E eu acho, inclusive, que essa padronização demoraria talvez muito mais se não tivesse havido o Expert e o Hotbit. Com certeza. Mas enfim, vamos falar de uma coisa que realmente acabou se tornando um problema. Mapeamento da RAM. Mapeamento da RAM. Isso aí rendeu incontáveis artigos na MSX Micro, CPU, microsistemas, xingamentos, gente reclamando, jogo específico só rodava no Expert, jogo só rodava no Hotbit. O jogo que não rodava em
nenhum dos dois. Em bom português, claro, que merda. Haja coração. Vocês vão lembrar do nosso episódio sobre MSX, sendo bem rápido, a memória do MSX ela é organizada em slots. Então, na realidade, você tem o slot onde fica a RAM, e o slot onde fica a ROM, e no boot, a BIOS ela procura onde ela tá, a ROM, e onde tá a RAM, e daí faz um arranque. Essa coisa toda, vocês já devem estar cansados de saber que, enfim, que eu não vou ficar repetindo. Não há nenhuma padronização a rigor que diga, dentro do padrão MSX, a ROM tem que ficar em tal lugar, a RAM tem que ficar em tal lugar. Não há. Normalmente, se eu não tô errado, Ricardo, me corrija, acho que o slot 0 fica a ROM, né? Ou não? Normalmente, apesar de alguns MSX ter a memória no slot 0. Tem um JVC, eu acho que o HC80 tem no slot 0. Se eu me lembro bem, o Sony, o F700 está no slot 0. Eu já vi um Sony falando disso. Como você falou, não é obrigatório. Não era que tinha que ser aqui. Não, o padrão deixava livre. O Expert 1 tinha RAM no slot 1. Não era algo comum, mas beleza. Olha, se eu me lembro bem, o Hotbit tinha no... O Hotbit não era no... O Hotbit, se eu me lembro bem, era no slot 2, não era? A memória RAM do Hotbit? Não, porque eu acho que era no slot 3. Porque enfim, quando contar na frente eu vou dizer o porquê que eu acho que era. Por isso que era slot 3, tá certo? Aqui, até aqui nos nossos show notes. Beleza. Entre 85 e 89, vocês lembram, a gente já comentou isso no episódio, não lembro, o Ricardo vai dizer qual o número de software para MSX no Brasil, se criou uma indústria de jogos Mega RAM e jogos convertidos de cartucho, que quando você subia tinha rotina que ele procurava RAM, enchia a RAM e rodava o jogo. Beleza. Tinha lá Expert, tinha Hotbit, todo mundo estava perfeitamente, até que a Gradiente lançou o Expert Plus. E a linha Plus tinha não apenas a RAM no slot 3, mas slots expandidos, que era algo que o padrão permitia e que nunca havia sido utilizado em outro MSX brasileiro. Lembrar que o MSX é 4 slots e os slots podem ser expandidos. Cada slot pode ter mais 4. Então, por exemplo, no caso do Plus, do DD Plus, no Plus DD Plus, ficava no slot 3-2 ou 3-3, ou seja, lá no final, que ficava no Plus o programa de demonstração, que era o Linux Expert dele, não era tão criativo quanto o primeiro Linux Expert, de passagem, e no DD Plus ficava a B2, ficava gravado no último slot, no terceiro slot, no 3.3, se eu não me engano, ou 3.2, eu não tenho certeza. Acho que era 3.3. Mas enfim, o que importa é, todos esses joguinhos cracharam assim, como diria nosso amigo Delavi, hardcoremente. Gloriosamente. Vamos fazer uma crachada hardcore, velho. Tinha, na época, por conta disso, por conta da disposição diferente, o pessoal colocava, tinha as rotininhas que o pessoal colocava pra poder detectar se era um Expert ou um Hotbit. Se for olhar nos 100 dicas do MSX da Alex, tem uma dica como você deve assumir para Expert ou Hotbit. Você lia numa posição, você ia ler lá se estava escrito gradiente, se estava escrito gradiente, slot 1.0, estava a memória. Se tivesse outra coisa, tivesse Epicon, ele era o slot 3.0, que era onde ficava a memória do Hotbit. Sendo que em vez dessas gambiarras, existe teoricamente uma maneira certa de fazer essas coisas, né? Que é pesquisar os slots e descobrir onde é que eles estão, diferente de qual a arquitetura do seu micro. Mas, enfim, como diria os espanhóis, los brasileiros não suelen programar segundo o padrão. Também porque não sabia, assim, não tínhamos essa informação. Só tinha uma máquina, e o que existia em japonês, você tinha que fuçar, e existia um padrão abstrato, você nunca ia descobrir um padrão abstrato desse jeito. O Aprofundando do MSX explicava isso, mas daí eu vou dizer, quanto dos caras que fizeram loader para joguinho copiado de cartucho, quanto desses leram o Aprofundando do MSX e aplicaram aquilo? Acho que ninguém. O cara pegava o joguinho dele, Expert Plus, ia rodar, não funcionava. Aí ia na Soft House reclamar que não funcionava. Isso deu bate-boca, discussão, briga, deu matéria, como resolver. A última edição da MSX Micro, a 24, ela tem uma matéria falando sobre isso, falando sobre o Plus, sobre essa questão da compatibilidade, explicando isso. Falando que o problema era do loader, eram os loaders que estão com problema. Eu lembro de uma dica que o pessoal passava que era dar um pouco menos 1,0. Só dizia que isso permitia e funcionava. Eu não sei porque eu não tive o Plus. Eu
não carregava jogo dessa forma. Tinha Plus, eu carregava direto, mas não tinha problema com o meu Expert. Nessa época do pouco menos 1.0, eu já tava mais com a cabeça no MSX2 que outra coisa. Eu tinha conseguido transformar o meu para 2.0 e eu tava deslumbrado com as possibilidades da máquina. Eu tava focando nessa época. E aí alguém resolveu, vamos dar uma solução pro problema, que era com os troços que eu, assim, sinto vergonha de dizer que eu vivi no mesmo planeta que quem fez isso. O kit regressão. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha de dizer que eu vivi num planeta que fez isso. É sensacional. Não, num Uma planeta. derrota. Isso é uma derrota total. Não, mas eu tô falando país pra você ficar mais próximo e ficar mais indignado. Não, eu tô falando planeta porque se fosse no Japão eu ia ter vergonha do mesmo jeito. Aliás, mesmo a galáxia, se fosse em Marte eu ia ter vergonha do mesmo jeito. Cara, isso é quase tão vergonhoso quanto perder de 7-1 da Alemanha. E olho no lance! Cara, É tão vergonhoso quanto. assim, eu olho isso aqui de meus olhos queimam. Cara, vamos adotar a solução mais simples possível. Vamos voltar ao que era antes. Vamos regredir. E num micro que no final das contas eram avanços em relação ao Expert original. Sim, como falou bem o Juan, a saída de vídeo era melhor, tinha uma saída de vídeo boa, o vídeo composto dele era bom. Não tinha plantação de 74LS. Tudo bem que a placa era feita de fenolite, era uma porca e feia de doer, né? Mas tinha que bater na mãe a placa. Meu Deus! Mas, pô, em termos de arquitetura interna, a máquina era bacana. Tinha slot expandido, era uma novidade. Várias coisas que colocaram, pô, show de bola. Se você não abrisse ela. Tinha essa pinóia, né? Que fizeram essa pouca vergonha que era o kit de regressão. E que eu pensava um tempo atrás que o kit de regressão era caô, mas existiu de verdade. Você sabe o que eu pensava que era o kit de regressão? Já sei, arrancava a placa, botava uma placa e eu Expert 1.1 dentro. Exatamente. Não vou dizer que não tenha pessoas que fizeram isso. Ah, teve. Com certeza teve. Nunca duvide de nada. O que acontece é o seguinte, o kit de regressão existiu como kit mesmo e era comercializado pela famigerada DDX. Então a DDX era responsável por esse atrocidade, né? Nunca duvide da capacidade humana de fazer besteira, filho. E ainda no tópico atrocidades, começar a falar da parte física, né? Em vez da parte lógica. Exatamente. Chip no soquete, né? Ô festa. A princípio, por si só, o fato de um chip ser soquetado, nada contra. Pelo contrário, é uma coisa boa que você pode trocar. Só que é bom você ter um soquete de boa qualidade, né? Coisa que a grande gente não usou. O problema basicamente era o quê? Isso aconteceu muito com as transformações. Quando o micro foi transformado para MSX2 ou 2+. O que acontece? A fonte foi dimensionada para aguentar uma placa. Ela passou a aguentar duas. Que era MSX1 para MSX2. Então passou a ter duas. Muitas vezes a placa era ligada direto sobre o VTP em piggyback. Então a fonte não aguentava o tranco. Então a fonte esquentava demais. Ou a fonte esquentava além do que deveria, esquentava tudo lá dentro, o soquete dilatava, com isso, qualquer balancinho, pum, travou. Todo mundo que teve MSX transformado para 2 ou 2+, tinha que botar uma ventoinha atrás da máquina. Eu tive um ventilador apontado para a traseira do meu Expert durante um bom tempo, e depois eu comprei um ventiladorzinho, arrumamos um ventiladorzinho, fizemos um suporte alumínio que eu encaixava exatamente aí atrás, ligava no próprio micro, fazia aquela turbina girando. Por quê? Por causa do problema do aquecimento da fonte. Ricardo, esse problema se agravava quando você transformava para o MSX2. Eu não tive esse problema no MSX1, eu tive só no MSX2 e no 2+, foi o que eu falei. Mas há a história de dar esse problema também no MSX ainda 1, né? Mas eu acho que era bem menos. Geralmente, o que aconteceu é o seguinte, nos anos 80 já existiam aquelas mesinhas para computador que você colocava o computador confinado ali embaixo da madeira para você colocar seu monitor /TV em cima. Quem usava aquilo ali, fatalmente o Expert fritava, independente do modelo. Mas não era só isso, né? O Alexandre Morgado, nosso ouvinte, que a gente já comentou, ele faz um longo comentário sobre o que era a assistência técnica da Gradiente. Risadas estão liberadas, tá bom, ouvinte?
Ele comenta que quando a Expert começou a ser vendido, a Gradiente era uma empresa que só vendia áudio e a Polivox vendia os Atari. Portanto, só sabia consertar áudio e Atari. Tecnicamente, o Atari é a coisa mais próxima do computador. Quando apareceu o primeiro Expert, um ficou olhando pra cara do outro, pensando o que era aquele objeto alienígena. Isso, exatamente isso que eles pensaram. Eles lançaram primeiro e depois que pensou, tem que treinar o técnico. Treinamento pra quê, né? Só pros fortes, filho. Mas não é só isso. Pior. Ele comentou... Um colega de bancada foi ao treinamento e voltou com um esquema do aparelho do tamanho de uma mesa de bilhar. Assustado, ele nos contou que o cara que ministrou aqui o treinamento parecia não saber muito sobre o equipamento. Também era assim, pode rir. Alguns treinamentos que participei desta empresa, eu voltava pra casa com a nítida impressão que os caras sabiam menos que a gente. Eu imagino que eu trazendo um diagrama elétrico do Expert, do tamanho de uma mesa de bilhar, olhava e aí, você entendeu o quê? Nada. Essa porcaria. Aquela coisa impressa lá em A0, não sei. Que beleza. Ele contou que assim, uma patrimônio foi na marra. Depois ele conheceu, através do André, conheceu o Rogério Bellarmino, nosso amigo da Tecnobyte, e levou ele, nas palavras dele, a cidade perdida de Belfort Roxo, ou para os locais Porto Bilford, para consertar um videocassete Sharp, olha a coincidência, de um sujeito conhecido nós, um careca, um tal de Ricardo Asen. E lá realmente eu conheci o cara que sacava de verdade do negócio e transformou o meu Expert em 2.0. Ou seja, o cara da ciência técnica da Gradiente, mas ele teve que pedir a outra pessoa para transformar o Expert dele para 2.0, porque ele não saberia fazer isso. Não porque incompetência dele, né? Porque a empresa não ensinava porcaria nenhuma sobre a máquina. Aí perguntamos sobre a questão do monitor, e ele falou que assim, nunca vimos nenhum monitor colorido por Expert, somente aquela merda monocromática verde e preto. O que sabíamos que tinha um modelo de TV da Telefunk que volta e meia aparecia em fotos de anúncio. Aquele já mencionado. A Gradiente vendia um negócio que nem ela mesma sabia como funcionava e jogava bomba em cima das autorizadas. A gente ligava para São Paulo para pedir ajuda ao pessoal responsável pelo Expert e os caras enrolavam e não resolviam nada. Ou seja, eles não treinavam o técnico, não preparavam o pessoal para poder lidar com a situação, para poder lidar com o micro, para ajudar. E como eles disseram, tinha vezes que a gente achava que a gente sabia mais do que o cara que estava dando curso, né? Aí ele contou uma história engraçada. Corri na ciência técnica da Gradiente em Botafogo. Tava um técnico testando Expert e resolveu digitar um programinha em Basic de uma revista. Pegou e digitou o programa. Era aqueles programas grandes, gigantescos. É como eu já falei, né? A Microsistemas, as revistas da época, era o nosso SourceForge, nosso repositório de código aberto. E aí pegou lá e o cara digitou o programa. Já quase no final de muitas linhas, chega um colega e começa a fazer perguntas sobre o computador. Vai perguntando, pra que serve isso? E onde é que ele enfia o dedo? No slot. Na porta de entrada do cartucho pra ver o que tinha dentro. Resetou a máquina. Saiu porrada. Isso era uma coisa recorrente. Muita gente fazia isso. Mas isso que dessa vez isso aí saiu porrada. A gente vê então, vê claramente que a Gradiente não se preocupava muito com essas coisas, né? Essas coisas menores como assistência técnica, treinamento, preparar o técnico, funcionário, não era uma coisa muito preocupante para a empresa, né? Eles acharam que o Vaporevela nunca fosse dar defeito. Ou fosse dar defeito, precisa jogar fora e comprar outro. Do lado do Hotbit a gente não tem tanta emoção assim, né? Quanto da Gradiente, nem de longe. É porque a gente também não tem muito contato com o pessoal que trabalhou com o uso da Sharp, né? E também o Hotbit era um micro que, como você mesmo observou, Ricardo, era um micro que pouco dava problema. É verdade. Sim, com uma única exceção. Perder a tampa lateral. A tampinha do slot lateral. Eu já contei pra vocês a história do cara que resolveu fazer um botão de reset pro Hotbit. Aí ele pegou, se empolgou, foi lá, projetou. Isso aqui é um sujeito, um amigo do Delavin em Brasília. Se empolgou e foi lá, fez o projeto, projetou, eu vou ligar aqui, foi lá, cortou o gabinete. Quando ele botou o botão, aí ele se tocou que o Hotbit já tinha um botão de reset. Aí ele passou a ter o único Hotbit da face da Terra com 2 botões de reset. O paliativo que a Gradiente foi fazer um hack na BIOS, você dar Shift Ctrl Stop e resetar o Expert, por não ter botão de reset no Expert. No Plus, depois eles não chegaram, não tinha botão de reset atrás? Ou foi gambiarra que o pessoal falou feio? Tem botão. Não sei se é gambiarra ou não. Não é gambiarra, é de fábrica mesmo. Ah, tá. Então pelo menos isso. O Hotbit tinha um problema que eu acho que só eu presenciei na época. Tinha um amigo meu que tinha um Hotbit com impressora e uma Mega RAM. Ele só conseguia rodar o Nemesis 3 com a impressora ligada. Ele só conseguia rodar o quê?
O jogo, Last 3? Tem impressora ligada. Ele tinha que ligar a impressora pra poder rodar o Nemesis 3. Sim. Eu tenho certeza que existe uma explicação perfeitamente racional pra isso. Mas você não vai encontrar agora. Carregador Futeba, óbvio. Ah, sim, o loader de jogo pirateado que era em cartucho, né? Aliás, o código devia ser uma graça. Ele devia fazer alguma rotina. Por acaso ele tinha sorte, porque ele tinha uma impressora. Então basta ligar uma impressora, o Nemesis 3 rodava. Peraí, mas piora o negócio. Porque o loader era pra Mega RAM. Então o loader era basicamente um programa em base, tinha que carregar o MegaRAM.bin e tinha que carregar os blocos e jogar lá e rodar. O loader é muito mais simples. Só tinha que carregar o MegaRAM.bin e pronto. Eu tenho que perguntar se pode me encaixando. Que negócio é esse? Isso é coisa do ADMI, pô. Porque os loaders dos jogos Mega ROM, se você olhar, é muito mais simples. É basicamente só carregar deload lá, ,R, vai indo e carrega antes do MegaRAM.bin e faz tudo serviço sujo. É muito mais simples. Eu acho que o ADMI não tinha Hotbit pra testar na época da Mega RAM. Provavelmente. Só sei que essa eu presenciei, cara. Ninguém me disse. Outra coisa que o Hotbit tem, a saída de vídeo composto dele é um lixo a qualidade do vídeo. Concordo. Muito horrível. A RF dele, se você ligar numa televisão, sai com qualidade melhor. Era isso que eu ia dizer. Aliás, aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Quando a RF é melhor do que a saída de vídeo composto, você tem um problema. É verdade. Tem alguns micros, principalmente micros americanos, tem o lado bom desse problema, né? Que a RF é tão boa que é igual ao vídeo composto. Um exemplo é o Texas, do nosso recente episódio. No caso do Hotbit, que é brabo. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que o único MSX que chega perto da qualidade do vídeo composto do Hotbit, pasmem, é o Série 23. Nossa, esse micro não tem o menor direito de ter saído de vídeo ruim. Pois é, mas tem. Bom, RGB existe pra isso mesmo, né? Pois é, né? E aí os periféricos que saíram, né? A Gradiente lançou aquele modem, aquela caixa, né? TM1 e TM2, né? Teve TM1 e TM2, é verdade. O TA1, não sei se conta como periférico, né? Conta. Se aquela A501 conta, por que não é uma A520? Acho que não, era parte necessária, né? O Datacorder DR1, todo mundo falava do Datacorder, era exclusivo para usar com micro, não sei, nenhuma novidade. Se você procurar hoje em dia, tem vários Datacorders que os fabricantes fizeram. Os Datacorder estavam em pé. Datacorder é cópia do Cássio. Cópia do Datacorder da Cássio. Os joysticks, que aí a gente nem pode reclamar da Gradiente, que era a cópia do joystick da Mitsubishi, Toshiba e vários outros. Na verdade, a gente suspeita que existia uma empresa que produzia e vendia para elas, e o pessoal só pegava, trocava a cor e tacava a etiqueta pro seu nome e vendia. Se você for olhar, a maioria dos joysticks da MSX são todos iguais. E aliás, eu vou falar uma coisa, parabéns pra Gradiente, ela conseguiu copiar 100% do projeto, pena que o projeto original era um lixo. Era muito ruinzinho o joystick, muito mole, eu detestava jogar no joystick. Gente, jogar daquilo era um troço terrível, pelo amor de Deus. Parabéns, eles conseguiram copiar direitinho, pena que era uma porcaria. Não, eles conseguiram copiar a ruindade do projeto. Eu acho que a primeira coisa que o gamer sério de MSX fazia era comprar um joystick que não fosse da Gradiente. Eu usava muito joystick no meu Atari. Eu não gostava do joystick do Atari não, por um motivo. Menos um botão. Tinha isso. Aí eu tinha que usar M no teclado. Eu ficava jogando, esticando o dedo médio pra apertar o M ou apertar outra tecla no teclado, alguma coisa do tipo. Aí isso ferrou com jogos. Aí ferrou com os jogos espanhóis, né? Aí os jogos espanhóis eu comecei a jogar mais no teclado que outra coisa. Não, o que acontecia na prática é que eu acho que em certo momento que o cara ou comprava um joystick ou jogava no teclado. Pois é. Daí vem a geração de jogadores de teclado, né? MSXero, hardcore, joga no teclado. Exatamente. Sai no joystick, tem o monitor, o monocromático, o famigerado MBW12, que era um monitor de 12 polegadas, né? Eu tive um desses. Era legalzinho, ele é bem mais leve do que uma televisão normal, porque não tem todo o circuito, né? E a gente, o ser humano se acostumou com tudo, me acostumei com fósforo verde. Mas jogar em mono era uma droga. Sim. Isso era verdade, jogar em mono era terrível. Principalmente no caso do MSX. Na primeira leva ela chegou a fazer um cartão de 30 colunas, que eu não lembro se o pessoal... Primeira leva nada. O cartão de 30 colunas foi fabricado até a época do Plus. Peraí, vou falar disso. Ela chegou a fazer um cartão de 30 colunas na época do Expert 1.0 e 1.1 e ela continuou a produção. Quando saiu o Plus e o DD Plus, ela fez um ciclo. Leva do cartão de colunas dois tipos. Tinha o cartão de
com os que vinha com Astex, que era um processador de texto feito em uma software house em São Paulo que fez. Inclusive tinha uns macetes que o pessoal que rodava em MSX2 e 2+, o pessoal dumpou a ROM e rodava e jogava ele na ROM. Conheci gente, professores que usavam ele para escrever prova, redigiam provas no Astex e faziam. Mas era bem legalzinho o Astex, era um excelente processador de texto. Era um bom processador de texto ele. E tinha o com porta serial, RS-232, que aí era a ideia, aquele conectorzão grandão, o DB25, a ideia de você estar lá e poder usar para usar o MSX de terminal de PC, coisa assim desse tipo. Não me lembro exatamente como é que era o emprego dele. Basicamente foi isso que a Gradiente fez de periférico, salvo uma lembrança. Monitor colorido e outras coisas, isso não promessa. Eu vou falar das promessas depois. Já a nossa amiga Sharp fez um disk drive, com a diferença de que, ao contrário do padrão que se montou no Brasil, que era o padrão de utilização de portas dos 80, né, graças à Microsol, que, enfim, a gente já contou essa história da Microsol, né? Já. Usava mapeamento de endereço. Eu acho que é só a Sharp, que é o padrão do MSX. O padrão recomenda que use mapeamento de endereço, o padrão, ele recomenda, entendeu? Não obriga, mas eles recomendam isso, tá lá no Technical Specification. A Sharp, acho que a Leopard usou nos drives de 3,5 dela. A Sharp Leonard. Não, a Leopard, aliás, a Leopard saiu, tá certo, que a Leopard, ela saiu com o primeiro 3,5. Isso. Mas também era endereço. Mas, se eu não me engano, depois quando ela lançou de 5/4 também era de endereço, de 5/4 dela. A Leopard lançou 5/4? Lançou. Não lembro disso, não. Nem eu. Gravador cassete. Conhecido carinhosamente. Ele era conhecido carinhosamente como Thunder Tank, porque ele parecia o tanque lá dos Thundercats. Ele seria era tudo branquinho, né? Era mó legal. Trambolho grande, né? Ele seria cópia de algum gravador famoso, não, né? Não, pelo contrário, assim, era bem genérico, não. Tive gravador em casa, gravador cassete, que era bem parecido com ele. Provavelmente era um gravador. Acho que a Sharp já tinha. A Sharp tinha gravadores à época, se eu não tô errado. Com certeza. Também lançou joystick. Aliás, fabricado da Dynacon. Era licenciado a Dynacon, né? Era da Dynacon, o Dynastick, só que branco. E com pinagem com os 2 botões do MSX. O cartão de 80 colunas e um modem interno e externo. Esse eu tive. Era bem legalzinho, porque a cartucho era pequenininho e tal. Não era aquele trambolhão que era nos 80 colunas da Gradiente. Pera aí, como assim interno? E externo. Onde você enfiava um modem dentro do Hotbit? Não, assim, quando fala, era assim, já vinha com o modem dentro do cartucho. Tá. Interno ao cartucho. Isso, externo ao cartucho. Interface serial. Isso, interface serial. O modem interno ao cartucho, se não me falha a memória, era de videotexto. E você plugava direto. Esse que eu tenho desse, mas tá em outro quarto, não vou levantar agora. Você plugava direto na tomada. O externo você plugava no modem serial. Até outro quarto, não vou lembrar disso agora. Pegar lá a Sharp fez muita coisa que não foi falado, ficou pouco falado. A gente sempre deu muito mais atenção pra Gradiente, também por termos ficado mais tempo no mercado. A gente acabou dando mais atenção, malhando mais o Judas, né, na Gradiente, mas a Sharp produziu algumas coisas que são pouco faladas. A Sharp fez um clone de CPM, que era o HB-MCP. Chegou a fazer outras coisas, em termos de hardware, software, desenvolveu algumas coisas. Ela não chegou a fazer um cartucho de expansão de memória? Chegou. 64K. Expandia pra 128 e ela até marketeava isso no CPM. Mas não era Mapper, né? Não era Mapper. Não era Mapper. Não era Mapper. Era 64K no slot. Bom, vamos. Tá todo mundo cansado, né? A luta tá longa. Não teve nocaute até agora, vai ser decidida por pontos. Exatamente. Mas agora vamos nos animar com a hora do blá blá blá. Vamos primeiro blá blá blá? Vamos começar falando da Sharp, que é menos divertido? Tá. A única coisa que eu achei que eu vi assim claramente que a Sharp disse que ia produzir, chegou a apresentar protótipo e não entregou, foi numa feira, numa UD, era um mouse. Inclusive o shape do mouse era um mouse muito padrão de MSX, que era um formato mouse semelhante ao mouse que eu tive da Yamaha e alguns outros mouses, um mouse quadradão, grandão, mas ela anunciou outras coisas, uma unidade de kick disk, que era uma fita rápida que você encontra, de vez em quando aparece à venda, meio raro, mas aparece à venda nos eBays da vida, feito pela Philips. Eles anunciaram interface de áudio e vídeo, acho alguma coisa com digitalização de imagem, talvez. Você vai encontrar um pouco dessa propaganda, eles falando que iriam fazer na
MSX Micro número 1. O da UD era um pouco depois, mas eles chegaram a demonstrar. Eles chegaram a fazer a demonstração. O que mais, eu vou ser sincero, não lembro. O que significa que vamos agora temos que falar da Gradiente. Ih, essa falou, e não cumpriu. Essa é o contrário da Sharp. Eu acho que eu ainda tenho um folheto aqui guardado em algum canto. Eu tenho que até ver passar esse folheto num scanner com o que a Gradiente ia lançar, inclusive foto dos protótipos do drive de 5/4 e drive de 3,5. A Gradiente dizia que ia lançar. Eu me lembro desse folheto. Eu tinha ele na época clássica. Eu peguei o mais legal desse stand deles em uma aldeia. E o mais legal disso, sem dúvida, é que depois eles vieram e começaram a aconselhar as pessoas a comprar o da Microsol, porque eles iam lançar o deles. E aí tem gente falando, só a gente ligou pra Gradiente, falou, e o drive, você quer? Não, aí o pessoal virar e responder, compra da Microsol, mas o cara virou, mas eu não quero da Microsol, eu quero da Gradiente. E cadê o drive? Estamos até hoje esperando. Quem sabe, né? Agora nesse rebrand aí da Gradiente, lançando meu primeiro Gradiente, Oz, outras coisas, não lança Expert, não lança um drive. Meu primeiro drive. Teve também a história do monitor colorido, que na verdade era uma TV da Telefunken, que apareceu em alguns propagandas da Gradiente, uma televisão colorida em cima do micro. Teve alguns comerciais, algumas propagandas dela que tinha lá. Então dizia que a Gradiente ia lançar um televisor colorido. O mais perto que teve era aquela TV da Philips Trendset, que tinha um conector RGB na traseira. Então só fazia o cabo e ligava nessa TV. Meu pai tem um primo que fez um Expert e ele tinha uma TV dessa Trendset e ele ligou o Expert nessa TV, mas ficava realmente muito boa. Muito bonito. No RGB. RGB. Deixa eu ver, era isso, monitor colorido, os drives são prometidos. Assim, no início, eles prometeram mundos e fundos para os usuários, iam fazer acontecer. E no final, começaram a surgir empresas que acabaram cobrindo essas faltas, né? Algumas. Algumas dessas faltas. Eu vou chegar no fino trato do Vaporware, mas continue. Entre elas, a história do MSX2 da Gradiente. Isso, se vocês procurarem, se minha memória tá boa, é na revista CPU número 15, tem uma matéria assinada por um cidadão chamado Carlitos Zanit, um cara que morava lá em Manaus na época, e ele mostrou o cronograma que ele conseguiu saber da Gradiente. A Gradiente estava com um protótipo, fazendo MSX2, estava com uma linha de produção piloto e tinha um prazo para lançamento. Pelo que ele falou, a gente nunca conseguiu encontrar pessoas da Gradiente que trabalharam na época na Gradiente diretamente com isso para tirar isso ali, para buscar essa informação, mas pelo que ele disse, a Gradiente ia lançar o MSX2. Só que aí chegou o plano Collor, né? Fatality. Cagou tudo, né? Mandou tudo pro saco, aquela confusão toda, aquele auê todo, e mandou tudo pro saco, né? Congelar poupança e parar, finança, não sei o que, foi aquela confusão toda em 1990, e aí, segundo eles, isso que matou o Expert. Aí eles já estavam com plus, eles ficaram com plus até 91, e depois pararam a produção e o pessoal voltou já fazendo PC, aquele plano de PC, a linha Oz deles, que não deu em nada. Além disso... Aí tem as histórias sabrosas, né? Eu fui dar testemunho ocular. Na UT de 87, a Gradiente fez aquele estelionato, não tem outra palavra para descrever o que ela fez, de apresentar um vídeo laser, que todo mundo sabe que hoje em dia que é um Pioneer disfarçado de Expert. E um braço mecânico com interface. A interface eu não sei de que fabricante era. Mas o que acontece é o seguinte, estava sendo dito pelos atendentes lá da Gradiente que todos os periféricos que estavam sendo apresentados ali no stand seriam lançados até o ano que vem, ou seja, 1988. Vocês viram o Laserdisc da Gradiente por aí? Laserdisc no Brasil, com aparelho player, né? Quanto mais ligar no NT. Laserdisc do Brasil, acho que a única coisa que chegou a ser perto de ser menos nicho foi lá nos anos 90 o Laser Active da Pioneer, que era vendido em várias lojas aqui no Brasil. Até que aqui no shopping Madureira tinha uma loja que vendia ele. Mas ao preço de um rim, meio fígado, o baço, uma córnea e 10 anos de sua vida, né? Por aí. Agora, sabe o que você falou do Pioneer? Me lembrou uma coisa. Deixa eu lançar uma controvérsia com você. A gente sempre achou a ideia que eles montaram um PX
PX7 ou um PXV7 ou um PXV60, um pai não montou dentro do Expert. Mas existiu, até há pouco tempo tinha à venda no Yahoo Auctions, um módulo chamado ER101. Esse módulo ER101 permitia que qualquer MSX controlasse um LD Player. Pode ser, eu não sei porque eu não fui naquela feira, pode ser que aquele módulo eles estivessem usando um Expert com um módulo desse. Esse módulo teve a venda até há pouco tempo, eu vi a venda no Yahoo Auctions, o preço estava em torno de 15 mil ienes. Eu confesso que cocei a mão para comprar, pensei em dar um lance, mas eu não peguei. Olha, que eu me lembro, o micro tinha o teclado de Expert. O teclado não tinha nada de diferente. Porque se fosse um outro MSX, você perceberia de cara ali no teclado. Não, o teclado tava... Era um teclado de Expert. Eles têm feito gambiarra pro PXV7 aceitar o teclado do Expert. Então é capaz de ter sido esse módulo mesmo. Pode ser que seja esse módulo. No caso do braço mecânico, eu lembro de ter visto foto no jornal. O braço mecânico era um braço mais firme, por exemplo, do que o braço da SpectraVideo, o SVI 2000, que é um braço assim, que você consegue levantar um copo plástico, qualquer coisinha um pouquinho mais pesada. Um cafezinho nele. Eu lembro desse braço mecânico, dele pegando num arquivo, pegando CD. E na época, CD, assim, pra gente era uma coisa inédita. Caraca, CD era novidade, disco laser, nossa. Ele era na época, todo preto. Todo preto. O SpectraVideo é laranja. Esse mesmo. É pequeno. Esse traço aí que a Gradiente usou. O SpectraVideo é laranja, o aparelho é todo laranja. Mas nada que nos resolve fazer uma pintura. E o drive, no caso do SpectraVideo, assim, é um braço muito simples, ele não pega muita coisa, não tem muito peso. Eu lembro que ele pegava o disco laser, a gente falava o disco laser, que era o CD, o compact disc, e na época, anos 80, tudo que envolvia laser pra gente era o futuro. Certeza. As rádios FM, quando tocavam uma música do CD, agora música tal de fulano em versão laser. Não sei se vocês lembram de ouvir rádio FM falando isso. Eu lembro. Sim, é um destaque, né? Sim. E aquela aldeia ficou marcada na minha mente a ferro e fogo por conta desses dois estandes gigantes da Gradiente e da Sharp, além dessas novidades que a Gradiente fez para concorrer com a Sharp, do fato das duas, no caso da Sharp, eles fizeram no próprio stand, do da Gradiente eles fizeram embaixo do stand. Máquinas de MSX com televisores, um monte de jogos pra garotada jogar. O da Sharp tava no próprio stand, eram bancadas com um monte de Sharp. O da Gradiente ficou com o aspecto de fliperama dos anos 80, que era embaixo do stand e era escuro, igual os fliperamas dos anos 80. Era muito legal o feeling de fliperama. Meus pais não deixavam jogar, porque o fliperama na época era coisa... Nessa época o fliperama era aquela coisa meio submundo. Sim. Meio subversiva. Não ia deixar a gente entrar nem no stand. Sério? Nem no stand? Não sei, eu não fui nessa aldeia. Eu ia muito nas feiras de informática com meu pai. Meu pai, por trabalhar com computador, ganhava credencial, às vezes trazia, preenche a tua ficha que a gente vai lá nessa feira. Aí eu já ia com os olhos brilhando, né? E pra gente é vantagem porque o Rio Centro é mais ou menos perto daqui de casa. Pois é, a gente deslocava aqui, era mais longe, mas a gente sempre estava nas feiras de informática e nas UDEs. Vamos dizer que todo ano, enquanto era no Rio de Janeiro, sempre pagava presença nas UDEs. Essa aí ficou marcada a ferro e fogo. Tinha outros estandes com coisinhas para MSX, satélites, que eu quase não lembro, mas o stand da Gradiente, o stand da Sharp, estavam lá, eram gigantes, vamos dizer, inesquecíveis. E só para falar, um jogo que eles estavam rodando no Laserdisc era o famoso Badlands da Konami. Que até hoje, quando aparece a venda, custa caro para caramba a beça. E aí, fechando a nossa conversa toda do episódio, tocou o gongo do último round. Decisão por pontos. Existiu um vencedor? Assim, o Expert vendeu mais do que o Hotbit, uma coisa que a gente já falou, porque era da decisão dos pais que compravam os micros. O Expert tinha uma cara mais profissional. E ficou mais tempo à venda. Exatamente. Além de ele ficar mais tempo à venda, o Expert ficou no mercado 6 anos. Outra observação. Eu acho que a Gradiente ela entende muito mais isso. Tipo, o pai comprava o micro do filho do que o Hotbit. A própria propaganda impressa da Gradiente, é muito claro isso, que era coisa da geração que vai mandar, sabia mandar.
esperar contra o Hotbit que dizia, fácil, simples e útil. Tipo, o Hotbit estava vendendo pro pai, o Expert estava vendendo pro filho. E não adianta, o filho vai lá e enche o saco do pai. O pai é racional na hora de comprar. Sabe pra que eu vou comprar um computador? Mas o filho vai lá, pai, eu quero. Aí vai lá e compra o Expert. Pois é. Eu diria que na época, pra cada 10 Expert tinha 4 Hotbit. Mas vamos ver a demografia dos meus coleguinhas. 4 ou 5 Hotbit pra cada 10 Expert. E é irônico, né? Porque o Hotbit tem a mais cara de brinquedo, né? Entre aspas, mas é um micro muito mais resistente que o Expert. Aquela máxima que a gente sempre diz, é difícil ver um Hotbit pifado, né? Razoavelmente comum você encontrar um Hotbit funcionando. Agora, Expert funcionando, todos nós conhecemos histórias escabrosas. Já contamos algumas aqui. Pois é. A coisa começou a pegar pro Hotbit quando começaram a surgir os kits de 2.0. O Hotbit era um inferno de serem feitos, então as pessoas não aconselhavam transformar, né? O Hotbit. Então o pessoal queria porque queria o Expert por coisas mais abastadas para tentar transformá-lo para MSX2. É o que no final de contas gerou aí uma estimativa de 400 mil MSX vendidos no Brasil e particularmente Uruguai e Chile, que é onde houveram exportações de MSX brasileiros na América Latina. Não temos números separados do Hotbit do Expert? Não, isso aí é muito complicado obter da época. As empresas não informam, não traziam isso, a gente não consegue. Na época não era tão comum esse tipo de levantamento. Então, essa estimativa eu faço de 400 mil é meio chutado, eu admito, mas é com base em coisas que eu tinha ouvido da época, números tinham levantado, eu não me lembro das referências, normalmente eu fiz uma conta redonda. Deve ser menos. Foi vendido para o Uruguai, inclusive diziam que ele era vendido com cartucho de logo gravado em ROM, tem essa história. Pro Chile já teve alguma coisa que foi para lá, mas no Chile foi muito pouquinho. A Argentina andava com a Talent que vendia MSX lá, a Talent inclusive fez MSX2 lá. No Chile teve muito pouquinho, porque o Chile o forte era Atari e Commodore, principalmente com os livros da Atari, mas o Uruguai eu soube que teve. O pessoal comentou isso, a questão inclusive que o logo vinha gravado em ROM, os MSX que iam pro Uruguai. Mas também deve ter vendido muito pouco, forte mesmo pro Brasil mesmo. Sim, imagino que no caso do Uruguai deve ter sido para algum programa governamental de educação. Porque o... Talvez por isso o logo em ROM. Porque quem foi na Atari vender o logo foi a Sharp, foi a Epicon, né, com o Hot Logo. Mas a Gradiente tinha logo, tinha um cartucho logo dela. Eu lembro. Era o mesmo, inclusive? Não sei. Só que no Sharp era tudo traduzido, me lembro disso. A vantagem da Sharp é que ele era todos os comandos em português no logo. Inclusive eles fizeram uma parceria de uma faculdade que estava fazendo um dialeto em português do logo para usar em crianças. Não sei se você lembra essa reportagem, deu na Microsistemas. Só procurando, mas eu não tenho mais microsistemas. Teria que ir para a biblioteca do NCE, da FJ, fazer uma pesquisa. Sim. Lá você encontra, lá eles têm todos os microsistemas. Mas eu me lembro que rolou uma coisa dessa. Na época o pessoal estava traduzindo o logo, justamente a versão do MSX, para usar isso educacionalmente, como criança e tudo mais. Inclusive o pessoal da faculdade comprou a tartaruga. Isso aí não era o projeto Educom, não? Pô, cara, pode ser. Minha memória tá falhando agora, temos que pesquisar, mas eu acho que... O projeto Educom, eu não tenho mais detalhes, tenho que pesquisar, não lembro. Uma forma tentativa de usar MSX em uma forma como ferramenta educacional em escolas no Brasil, que foi muito lento o processo. E quando eles tinham coisa pronta, a Gradinha já tinha parado de fabricar Expert, só tava mais na mão dos robistas mesmo. Ou seja, então, talvez... muito tempo no papel. Eles demoraram muito para produzir. Se é isso relacionado ao Educom, teria que dar uma pesquisada. A única coisa que eu lembro é que foi essa equipe que traduziu o logo para Epicon na época. Essa equipe dessa faculdade, não sei se é a equipe do Educom, mas teve uma equipe que traduziu e eles estavam com planos maiores. A ideia do Hot Logo estar em português é justamente para fomentar isso. Pelo visto, foi a única coisa concreta que rolou, né? Foi o Hot Logo, totalmente traduzido. Então, o Hotbit, além o Expert saindo da Gradiente. Além da Gradiente, que tivemos os kits de upgrade para MSX2 e 2+. Sim, projeto da DDX e da CVS. Da DDX e da CVS. Inicialmente a CVS vendendo pelo NISC, depois saiu vendendo por fora, depois mudou o nome para Ciel, o nome da empresa. E todos aqueles rolos que a gente já falou no episódio do... Sim, um dia a gente vai embebedar o Ademir Cachano, para ver se o velho fica com a língua solta, fudeba velho, e vamos botar ele para falar, para contar essas histórias escabrosas
cápsula, mas a gente queria também, se alguém conhecer alguém que trabalhou no DDX, a gente gostaria muito mesmo de conversar. Aí, quem sabe botar os dois juntos e fazer um outro Friday Night? Aí vai ser complicado, porque o que vai ter de pi vai barrar o episódio 18. Teve também daí extensão às placas Expert 2 Plus e depois Expert 3 da Ciel, que é basicamente arranca a placa-mãe do micro e coloca outra. Método Apple de upgrade. Mais recentemente a nova placa analógica para Expert, né? Paulo Maluf está fazendo. Paulo Maluf pela 1000ª vez não político, está desenvolvendo, está fazendo. Já paguei a minha, diga-se de passagem, para botar no meu Expert. Fico imaginando desde quando que ele fica escutando essa piada. Desde sempre. O pai dele deve ouvir desde sempre, porque ele é júnior. É verdade. E o Hotbit, além da Epcom, Sharp teve umas ideias aí, uns projetos do Ciel do Ademir para fazer uma placa, a tal da MSX Uni, que era o KB enfiar dentro de um Hotbit também. Teve aquelas modificações que o pessoal fez no Hotbit, por exemplo, o cara arrumou um jeito, arrancou a fonte, enfiou um drive de 3,5 dentro do Hotbit. Tudo bem, matou o slot lateral, mas o slot lateral dane, se você vai perder a tampinha mesmo, né? O meu tem tampinha até hoje. A tampinha é o mais caro, o Hotbit é barato, o cara é a tampinha. Exatamente. Então, o circuito que o Luciano Sturaro fez e disponibilizou a informação no site dele, MSX Pro, para transformar o cartão de 30 colunas em um cartucho de upgrade para o MSX2. Sim, existiu isso. No Japão foi feito. Cartucho que você espetava no MSX1 e transformava no MSX2. E para o futuro, esperamos o projeto do Luiz Luca, de Ribeirão Preto, que é o projeto M5X, que eu tomei por fora do assunto. Vai dar para botar no Hotbit? Me garantiu ele que sim, as posições dos slots, dos conectores traseiros é para ser posto dentro do Hotbit. Isso é legal. Aí eu tenho um bom uso fazer com o Hotbit quando eu comprar. Eu tenho um Hotbit pitimbado aqui que está esperando exatamente isso. Ele está aqui única e exclusivamente com esse fim. Isso é interessante. Então, senhores, acha que há um vencedor nessa pancadaria toda? Nessa pancadaria generalizada? Se for falar em vendas, é o Expert. Sim, falar em termos de Se venda. for falar em qualidade, é o Hotbit. Isso. Se for falar de promessas cumpridas, também é o Hotbit. Basicamente por promessas não feitas, né? Que eles ficaram quietos, né? Por exemplo. Se for falar em histórias bizarras, o Expert ganha. Eu proponho um empate técnico. Nós temos histórias cabrosas e coisas pra contar e fatos aí nos que corroboram a percepção de que acho que empatou, né? Dá um double KO, né? Exatamente. Mas outros dois caíram. Que salva uma incompatibilidade ou outra, todos eles rodam as mesmas coisas, né? Afinal de contas, é tudo MSX, né? Exatamente. E isso é uma coisa que o padrão preza, a compatibilidade, né? Então, isso não é compatível porque alguém cagou no loader. É isso aí. é verdade. Às vezes cagou muito. Aquele que só funciona com a impressora ligada. E esse beleza, cara, esse é campeão. Acho que depois dessa relembrança, vamos embora, né? Vambora, né? Depois dessa, acho que é a hora da gente partir, né? E depois dessa, eu tenho uma coisa a dizer. Se você tiver algum dos dois aí, Expert ou Hotbit, ligue-o. Ligue. Abraço o seu MSX. Já viu que é aquela campanha? Você já ligou seu MSX hoje? Você já ligou seu Expert hoje, seu Hotbit hoje? Liga ele, dá um tratinho, vai lá. Dá um abraço nele. E convenhamos, uma coisa que eles têm que dar parabéns ainda. A eletrônica... No caso do Expert vai ser difícil o cara dar um abraço, né? Tudo bem. Tentar não custa nada. Uma coisa que a gente dar os parabéns, né? São equipamentos eletrônicos que foram produzidos nos anos 80 até início dos anos 90, no caso dos últimos nos Expert, e em 2014 ainda funcionam. Olha a prova aqui, presta atenção. Ouviram? Ouvimos. Aqui, o João pediu, eu fiz. Estamos aqui para servir. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido esse nosso longo episódio. Nós cumprimos uma promessa nossa anual. Tem que ter um episódio sobre MSX por ano. Então já cumprimos a cota, né? Hoje cumprimos todas as cotas. Não falamos Só do faltou 1541. Exatamente. Pô, cara, mas o episódio de MSX encaixar o 1541 vai ser difícil. Pois é, né? Eu sei disso.
Vale dizer que os drives lançados e não lançados para MSX são mais rápidos que o 1541. Pronto. O que faz todo sentido. Mas isso não é dizer muita coisa, né? O que não é mais rápido que 1541? Né? Exatamente o que não é mais rápido que o 1541. O cassete do Commodore 64, que agora eu esqueci o nome. Tem uma maneira, você sabe, uma maneira boa de acelerar o 1541, né? Você consegue, até quanto você consegue acelerar, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pela janela. Pronto, arrumamos um jeito de fazer piada do 1541 meio off-topic, mas que seja. O 1541 pensa a mesma coisa que o Expert, não? Não sei. É perto. Algo próximo, né? Ó, outra piada aí, pronto. Só piora, né? Só piora. Só piora. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo vídeo, mais um episódio. Grato que vocês tenham sentado e curtido esse episódio, essa volta em muitas partes ao nosso passado, da maioria de nós aqui, né? Afinal de contas, o Juan é o único que se converteu ao MSX mais recentemente, mas os outros três têm raízes fortes no MSX. E é o único que também não mexeu no MSX na sua infância / adolescência. Mas fui o único que ligou um MSX nesse episódio. Exatamente. Pois é. Bem, com isso melhor eu me despedir. Tchau, obrigado por nos ouvirem. Fui. Gente, muito obrigado. Voltamos no próximo episódio com um assunto que a gente não faz a menor ideia de qual seja, mas esperamos que vocês continuem nos ouvindo, continuem curtindo, mandando mensagem, comentando e... vocês sabem. Ouve aí como vocês falam com a gente, tá? Até mais, fui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E enfim, a gente volta com alguma coisa. Bom, deve dar boot, né? Deve dar boot, né, Ricardo? Ou não? Enfim, tchau. Pessoal, também vou me despedindo. Até a próxima. E quem sabe no próximo episódio a gente não chega com outro episódio polêmico como esse. Tchau, tchau. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria, não tem preço. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de comentários e e-mails e etc e tais do Retrocomputaria. Vamos ler os comentários do episódio 46, o episódio de Amstrad. E hoje na nossa mesa hexagonal, com presença completa, né? Todo mundo presente na mesa. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Sander Souza. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. Então a gente começa lendo pelo primeiro comentário, vamos do episódio 46 na parte A, começando com os comentários do Jonathan da Silva Santos, que diz: faz muito sentido essa inspiração de computadores de terminais que é notada nos Amstrad. Os teclados deles são cheios de teclas de função, mas não tem teclas de seta para games. Eu acho que tinha seta direcional no teclado do Amstrad, não tem? O meu CPC 464 positivo. Tem lá num lugar meio desconfortável. Lá do lado direito, em cruz. Em cruz e em cima do teclado numérico. Exatamente. Mas até aí Sony. os Sonys também, as máquinas da Sony MSX também são assim. E no 6128 eu acho que ele migrou pra baixo. Entendi. E tem um segundo comentário do Jonathan elogiando o Flatbird para MSX, né? Giovanni está excelente, Flatbird para MSX, parabéns, que trabalho primoroso, tudo de bom para vocês. Ok, tudo bem, eu agradeço. Muito obrigado. O caso agradece a preferência, né? Aí o Daniel Campos questiona a nossa menção a drive de 3 polegadas pro Collor, falou: ei, cuidado com a viagem, isso não existe. Drive de 3 pro Itachão, ele é de 1980 e foi fabricado até 82. Drive de 3 polegadas só saiu em 84. Tudo bem, pro Itachão eu acredito que não seja o caso, mas o Giovanni me mandou um link de uma propaganda de um drive Uma de 3 coisa assustadora chamada AMDEC AMDISC 3. com espaço para 2 drives, né? Uma unidade de duplo deck de drive 3,5 que eles chamavam de cartucho até. Consegui achar o tamanho aqui, 736K, no caso dupla face, 378K com face simples, e que era uma unidade que, de acordo com o fabricante, ele estaria disponibilizando para os TS-80, para o Collor também, para o Atari 400, para o BMPC, e se você procurar um pouco mais na internet por isso, você vai descobrir que também foram planejados ou produzidos para o Apple II. E para o Atari XL. Eu falei Atari já. Bem, Daniel, you are fired. Eu não resisti. E aí o Daniel Chorão, como sempre.
Dizer que isso já foi vendido, que é a mesma coisa que dizer que o Varix foi vendido aqui no Brasil. Ninguém tem isso. Nem na lista internacional existe alguma alma que tenha isso. Pode ter existido como um produto curioso, sim, mas dizer que foi usado não rola. Como todo bom chorão sabe como é que é, né? Eu só complementei. Foi anunciado pelo que vi mesmo produto para um monte de plataforma. TS-80, TS-80 Color, Apple II, Atari XL, para isso que vi nas fotos. Inclusive, eu acho que eu vi alguém na lista de Apple Internacional falando sobre esse drive. O cara tinha comprado uma unidade. Só que o Daniel Campos não se deu por satisfeito. Como todo bom chorão. Sim, acredito. Porém, não foi uma coisa popular e usada por muitos. Acredito que, até pelo preço da mídia tal, não foi popular. Drive de 3 polegadas é coisa de inglês. Pra lá que usaram essas porcarias. Mas nem cogita que na Austrália também podem ter usado discos de 3 polegadas. Eu acho que usaram, mas não tenho certeza. Aproveitou a ocasião, nos mandou um demo, né, Giovanni, do Batman Forever. A gente citou o Batman Forever, que é o demo que faz você pensar 2 vezes sobre as capacidades gráficas do Amstrad CPC. Aí eu trouxe o link do Você Turbo aí pra quem quiser se divertir. Parece coisa daquele quadrinho Asilo Arkham, né? Provavelmente foi tirado de lá. Esse traço do Batman. Tem Spawn também na área. Caramba. Parece Asilo Arkham do Dave McKean. Cara, me lembra. Não vi o vídeo, mas me lembra, assim, as cenas que tem. Eu tava pensando no Simon Beasley, mas era Dave McKean. E o Gustavo Ribassi comenta, incrível esse demo. Ele roda em qualquer CPC ou só naqueles com DMA Sprite? E DMA Sprite seria a série Plus. Aí diz pra ele que ele usa o tal do modo R, que é o modo entrelaçado horizontal. Eu achava que rodava só no CPC Plus, mas eu fui dar uma pesquisada, né? Ele roda no CRTC do tipo 0, 1, 3 ou 4. Isso tem a ver com o tipo de fabricante do 6845. Ele é de 120 KB de RAM e drive de disquete 3,5. Ele demo sozinho, ele gasta 3 discos de 3 polegadas. Nossa, uau. Mas convenhamos, é um dos demos mais impressionantes que eu já vi para CPC. Ele é o único demo realmente impressionante. O resto é simplesmente demo. Não, tem legal. O resto são simplesmente demos. Esse pra mim é impressionante. Esse demo é impressionante. Os outros demos. Show de bola mesmo, cara. Muito bom. E aí o Gustavo pergunta, segundo um site, que ele indicou o CRTC, Cathodic Ray Tube Controller, o chip de vídeo do CPC. Diversos fabricantes o produziram com mínimas variações no funcionamento. Pelo que eu entendi, o demo roda em quase todos os CPCs mesmo. Foi o que eu falei. O CPC ele foi usado em CGA, EGA e até nas primeiras VGAs, né? O curioso daqui da lista da CPC Wiki, da lista da CPC Wiki sobre o chip, os 6845 que funcionam na cara, parece que só o que não roda esse demo é o da Motorola. As versões do 6845 da UMC e da Amstrad funcionam normalmente. E aí o Ribasik só terminou, eu acabei não correspondendo, né? Uma coisa que sempre me intrigou é que o que pede o CGA de mandar um 160x200 com 16 cores, já que ele tem memória suficiente para esse tipo de... e usa o mesmo chip, né? Sinceramente a resposta é você mexer nos registradores do 6845 e setar esse modo, aí você consegue usar. Eu acho que tem jogos que usam esse modo do CGA. Se eu não me engano, o King's Quest 1, não? Eu acho que sim, eu não tenho certeza agora, mas seria dar uma pesquisada. Óbvio, né? O próprio PC Júnior usa esse modo, mas falando aí, tava citando mais o XTzão mesmo, né? No PC Júnior eu tenho quase certeza que ele usa esse modo no King's Quest 1. Agora tem que ver que quando ele tá rodando em modo XT, se ele usa o mesmo modo ou não. E aí encerramos a leitura dos comentários da parte A do episódio 46. Vamos pra parte B? Vamos. E na parte B, o Rolibon Costa nos corrige quanto ao software embutido, o PCW, que ele não vem em ROM, mas e sim bundled com o software em disquete de 3 polegadas. Ao ligar a máquina, podemos fazer boot diretamente com o disquete do LocoScript, que é o editor de texto da máquina, ou ainda usar o disco de boot do CPM se o objetivo não for fazer editoração. By the way, essas máquinas são vendidas no Reino Unido a preço de banana e devido ao peso e tamanho do pack, muitas vezes somente para retirada local, que contribui ainda mais para o preço baixo. A Amélia vai lá buscar, né? Vai lá encarar e transportar um trambolho daquele pra cá. Eu agradeci a
a contribuição do Ronivone, obrigado pela informação. A minha pesquisa tudo dava a entender que o LocoScript realmente vinha embutido. Aí diga-se de passagem, MSX com o CJ, MSX, esses Spectrum com os 80 e a Amstrad com o PCW, não me recordo agora exatamente qual é o nome do emulador, foram os primeiros emuladores que eu rodei no meu 486 há quase 20 anos. Nossa. E aí o Gustavo perguntou sobre emuladores, que é quase proibido falar de emuladores. Não, só não é aconselhado. Mas quem não lembra da sensação indescritível e maravilhosa de rodar um emulador pela primeira vez? Aquela telinha de boot do Spectrum surgindo no PC. Eu me lembro eu vou lhe dizer exatamente em que ano eu tive essa sensação, onde eu estava, o que eu estava fazendo e que posição eu estava ocupando. Eu li um artigo da Cora Rona aí no Caderno do Globo, foi ela que mencionou o Mami. Aí eu resolvi instalar na minha máquina. Aí eu vi aqueles jogos que eu não via há uns 15 anos na sua perfeição total no PC e fiquei maluco, completamente maluco. E continua você maluco teve até sorte, hoje, né? Sabe por quê? Quando eu rodei o meu 486, eu fui rodar um emulador de Super Nintendo. Lento, bugado. O Juan viu tem aquilo. Música. O Juan viu aquilo, ficou maluco e continua maluco até hoje. Houston, we have a problem. Com muito orgulho. 97 isso. Eu acho que eu rodei em micro. O primeiro emulador foi de Nintendinho ou foi de Mega Drive? Acho que foi de Mega Drive. Aqueles executáveis que eram 666.666 bytes de tamanho. Nossa. Acho que foi esse. Meu primeiro emulador que eu rodei foi o 1681 no MSX. Verdade. Eu cheguei a rodar esse também e cheguei a rodar o de Spectrum, que era o pessoal dos amigos do Chile que fizeram. O de Spectrum nunca nem pensei em rodá-lo, mas o 1681 eu rodei ele no MSX. Não fala do Spectrum não, porque senão o Márcio Lima vai na sua casa hoje. This is madness! Vai summonar na sua casa. Exatamente. Ele disse que procura esse programa há décadas. O Márcio merece apanhar. Porque todo mundo tem isso. Inclusive eu. Cara, é só isso é fácil. Posso falar uma coisa? É só procurar na Funete. Esqueci desse detalhe. Mas só um detalhe, esses dois caras, tanto do 81 quanto do Spectrum, eles não são emuladores, eles são simuladores da ROM dessas máquinas. Se alguém quiser uma coisa mais absurda, o Commodore 64 tinha um emulador do BASIC do Spectrum. Fazia os espanhóis que tinham o Commodore 64 sacanear o pessoal que tinha Spectrum. Isso é emulação. É só do Basic, né? Mas eles não precisavam contar o resto, né? Pelo mesmo princípio, pra MSX tinha um emulador, entre aspas, de Game Boy e tem o Mission, né? Do Coleco. E quem se interessar... E agora SG-1000, né? E quem se interessar, eu fiz um artigo no Plus há algum tempo sobre emuladores em plataformas clássicas. Quem quiser se interessar um pouco mais e afundar no assunto, boa diversão. Aliás, só um parêntese rapidinho aqui. Você sabe de uma coisa que eu descobri? O emulador de PC 98 com FM Taos. Uau. Nossa. Isso é legal. Ainda não testei. Olha, eu preciso testar isso porque rodar Dexter numa plataforma assim ia ser legal. Um mundo de RPG hentai à sua disposição. Mas continuando. Não, isso tal já tem nativo. Mas continuando. Vem na ROM, né? Vem na ROM. Não, na ROM também não. O PC 98. Continuando no assunto do Ribazic aqui, eu comentei com ele que só consigo me recordar da frustração que foi chegar em casa com um disquete Simples 4, 1.44, com a cópia do CJS MSX, acho que era Beta 0, comprada na Nemesis, lá na boa e velha Nemesis, pra rodar no meu 386 e no fim dizer, que bosta. Meu 386 eu não conseguia fingir decentemente que era um MSX. Tá querendo demais, né? Não, assim, eu achava que ia aparecer alguma coisa, mas nem as cores do MSX apareciam. Assim, o Gustavo Rio disse que o primeiro emulador que ele achou decente foi o FMSX, o que deu origem ao termo, o cunhado que abrilhanta há 20 anos a comunidade MSX brasileira, o Fudeba. Não podemos esquecer do BRMSX, que era muito rápido, ou como chamo o criador, o Birimichi, e que eu lembre, o MSX demorou mais a ser emulado com sucesso que outros micros. O mais acurado possível até hoje é o OpenMSX. E, segundo eles, ainda falta coisa para ser 100%. Os primeiros que eu lembro de rodar também foi o ZX Spectrum no Coco. Lembro de pedir meu pai para baixar um emulador por FTP num grande porte lá do Pro10. Depois o Blue Boxing resolveu o problema. Usando o Blue Box, hein?
Confessando, né? Pecados inconfessáveis. Nosso amigo Rony Von apareceu comentando que quanto ao ZCN é um software bem legal, mas foi criado inicialmente para o NC100 e depois portado para o 200. Como resultado disso, no NC200 o sistema não tem implementado rotinas para acesso ao flop da máquina, que é uma grande desvantagem. Para instalar o ZCN em uma dessas máquinas é preciso um cartão SRAM, meio difícil de achar a preço razoável. Os NC100 e 200 são vendidos baratos, entre 10 e 40 libras. Eu vendi um NC100 com ZCN já instalado por 75 libras, depois um NC200 também com ZCN por 100 libras. Sem dúvida que o apelo do CPM nas máquinas, associado ao cartão de memória que foi junto, valorizou o pacote. E aí logo embaixo o Giovanni comenta, né? Eu instalei o ZCN no meu NC100 usando um cartão SRAM de 2 MB. Ele só enxerga 1 MB, mas tudo bem, funciona mesmo assim. Porém, a evolução do modo texto dele com as fontes em 4x8 torna a utilização do CPM uma coisa sofrível. Se ele pelo menos usasse o modo texto nativo, as coisas ficariam mais agradáveis para você usar, né, para o usuário. Você teria menos de 80 colunas. Ele tem 80 colunas. Então por que ele precisou de fonte 4x8? Eu não entendo até hoje. Eu não sei qual foi a loucura do cara. Locomotiva Basic. O NC100 é uma máquina bastante interessante. Se qualquer dia eu vou parar só para ensaiar e fazer uns programinhas sempre para ele. É um BBC 1000 com Z80 portátil. Dando continuidade, o Ronivon Costa comenta aqui embaixo. É verdade, é interessante assim como o NC200. Por ter flop, eu prefiro o NC200. Já tem outros dois aqui, à espera de algum tempo para brincar com eles. Mais ou menos eu participando nesse bate-papo, né? E o NC150, você acha com facilidade? Pelo que consta até, a ROM do meu NC100 é uma versão atualizada e deve ser irmãzinha daquela do NC150. Depois eu mando uma foto, acabei nem mandando. Eu bidei num NC150 há poucas semanas atrás, perdi. Ficou muito caro. Acho que ele só foi vendido na Itália e na Alemanha. E aí o Ronivon falou aí, o NC150 é mais raro de encontrar à venda, mas já vi. É questão de ficar de olho, só não lembro a faixa de preço que ele fecha. Quase fechando. O nosso Buana Gessel Assunção nos nota que o Wing Wing Commander é uma divisão da Força Aérea, não um componente de um avião. É tipo unidade, regimento, batalhão, etc. É uma tropa de aviões. Os americanos usam os termos de maneira diferente do inglês, mas para estes, um Wing Commander seria um cara que manda num conjunto de 3 esquadrões, tendo cada esquadrão umas 20 aeronaves. No português, uma wing seria uma ala. Exatamente. Eu só sei de exército. Qual seria o termo da Força Aérea Brasileira equivalente para isso? Não, acima do esquadrão. Seria uma ala. Os americanos usam o nome da pessoa que comanda essa. O Wing Commander brasileiro. Quem seria ele? Seria o brigadeiro que comanda Não, o brigadeiro é o máximo abaixo do brigadeiro. É o cara que fica, se não é o major, é o cara que tá acima do major. Porque acho que os coronel, o equivalente. Eu acho só sei exército. Quem pilota são os capitães. Tenente aviador, capitão, pode ir major, mas aí vai subindo. Algum dos nossos ouvintes certamente sabe, vai comentar e nos esclarecer e aumentar a nossa cultura inútil, ou nem tanto. E agora o Sander pode terminar e ler meu comentário. E o Giovanni termina com um comentário aqui, né? Obrigado, Gessel, por elucidar a dúvida cruel ou ignorância atroz de um dos nossos membros desse cast. E na verdade de todos, né? Na verdade de todos. Do Wings Commander, na realidade, né, Sander? Positivo, ainda mais se for o Wings Commander 3, né? Minha querida amiga. Isso! Só com essa piada. Tem a lá de Guerrinho Rock, que pode integral das cenas do filme, né? Isso. Ricardo, dá umas bifas no Sander pra encerrar o episódio. Eu vou acabar dando um mute nele, porra. Bom, e com isso encerramos a nossa tria de episódios porradescos, que acho que vocês se divertiram bastante, porque nós também nos divertimos muito. E até o próximo episódio. Tchau. É isso aí, povo. Nos vemos no 48. Fui. Só pra lembrar, o 48 ainda tá rodando lá aquele programa bugado do Amstrad CPC? Ih, boa pergunta, não lembro mais. Eu não participei da gravação, eu nem lembro por que eu não participei, mas tudo bem. Enfim, né? Tchau, daqui a 2 semanas. Até mais, gente, até daqui a 2 semanas. Abraços, fiquem com Deus, até a próxima. E até a próxima aí, pessoal. Tchau.
Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.